pessoal, me apresentando, sou Marcos Arruda, fundador do Moneto. Começando a história do começo, eu nasci em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Meu pai, caminhoneiro, a minha mãe, dona de um ferro velho, ambos sem instrução formal, ou seja, sabia escrever o nome, sabia fazer as contas básicas. Enquanto meu pai no ferro velho, enquanto meu pai caminhoneiro e minha mãe no ferro velho, foi ali que eu cresci. Ali, para mim, era muito mágico, porque todo dia era um dia diferente. Todo dia era uma surpresa nova. E eu não posso atribuir esse contexto de morar na Bahia, filho de pessoas extremamente inteligência emocional para mim acima da média, minhas referências, eu não poderia dizer que era difícil, porque eu não tinha referencial do que era difícil. Se era uma alimentação por dia, se era duas, se era três, pouco interessava, que eu não sabia fazer essa relativização de se isso era muito, se isso era pouco. Mas era muito divertido. No entanto, para mim o que era mais difícil é que o ferro velho me dava esse desafio de conseguir chegar mais longe, mas, ao mesmo tempo, quem detectava muito isso era minha mãe. Especialmente minha mãe, porque ela foi dada aos 7 anos de idade, não teve a chance de estudar. Ela ficou até os 23 anos de idade trabalhando na casa das pessoas que acolheram ela. Então, ela, a partir do casamento, é que ela começou a ter contato com leitura, escrita, fazer conta, enfim, etc. Eu acho que isso fez com que ela tivesse uma inteligência emocional acima da média, e, ao detectar que eu era essencialmente curioso no ferro velho, foi aí que, há 30 anos atrás, ela me resolve colocar numa escola de inglês, na Bahia. Pensa. Né? Pensa. Aí eu achando aquilo mágico, né? Black, white, white, black, eu acho que limitava por ali e tal. Aí, um belo dia, meu pai ali, naquela serenidade dele, almoçando, aquele silêncio ensurdecedor, meu pai chega para mim e fala, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, obviamente. Mas por que você estuda inglês? 11 anos. Eu não falo. Sua avó não fala. Seu avô também não. Meu patrão que me dá carga também não. E o mais curioso, você tem que pagar para falar. Que história é essa? E como é que funciona? E aquilo me violentou por dentro, um negócio tipo, cara, mas por que eu faço inglês mesmo? Aí meu pai chegou para mim, tem uma coisa melhor para você fazer. Aula de acordeon. Falei, eu queria ver a lógica da aula de acordeon. Pô, São João, tem seu avô, seu tio, não sei quem, aquele forró ali e tal. É muito mais sentido. Ou um acordeon, um triângulo, zabumba, está muito mais útil. E vai eu lá, minha mãe super chateada, do tipo, vou colocar esse menino na aula de acordeon. Olha, a cada tecla branca e preta eu lembrava de quê? Black, white, white, black, black, white. Eu não entendia bem porque eu estava naquela situação. Mas fomos. Ali foi persistindo, 11, 12. Obviamente, esse tipo de situação demorou não mais do que 1 ou 2 meses. Tá? E, ainda assim, nessa jornada, o que para mim era muito evidente é, ok, interessante, legal, mas ainda assim me senti incomodado. Foi aí que, aos 16 anos de idade, a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira pousa na minha cidade. Tá? Só pousou para fazer um abastecimento técnico. Obviamente, eu olhando aquilo, deu tempo eu correr 16 quilômetros em um sprint ferrado, consegui chegar até o aeroporto. E foi ali que eu consegui materializar a distância do que eu queria em termos de sonho. Aquilo era muito mágico. E ser piloto era uma coisa que já estava um pouco inerente na minha família, porque eu tenho um irmão mais velho, que ele tentou entrar para a Força Aérea, mas não teve chance em função do problema de vista dele. Eu comprei um pouco aquele sonho, materializei aquele sonho, e aquilo poderia ser, para mim, o que realmente eu queria em termos de desafio próprio, que poderia ser alguma coisa que me tirasse da cidade, que eu sei que o máximo que eu teria na minha carreira naquela cidade seria ou ser um gerente de loja de autopeças, porque meu irmão trabalhou em autopeças, inclusive, ou, no máximo, loja de calçados. Claro que, naquele momento, eu já estava sentindo do tipo, será que eu consigo ser piloto, sim ou não? Foi aí que eu conheci o atual brigadeiro do ar, Celestino Todesco, piloto da Esquadrilha da Fumaça, na época tenente. Ele chegou para mim e falou o seguinte, você quer ser piloto? Obviamente, a distância do que ele falou para mim era quase impossível. Eu falei, pô, nem vou responder para ele que ele está de brincadeira. Né? Eu aqui no interior da Bahia, magrinho, só tinha orelha, joelho, tal, aquela situação toda. Eu falei, pô, não vai dar para ficar bonito no uniforme desse aqui. E ele chegou para mim e falou assim, olha, a distância entre você e eu é você estudar, fazer a prova e entrar na Academia da Força Aérea. Foi ali que eu experimentei o primeiro momento de realmente conseguir conhecer alguém que acreditava mais em mim do que em mim mesmo. Tá? Ou seja, do que eu mesmo, né? Isso é lapso da Bahia aí na formação. Tá? Ou seja, e aquilo foi um momento muito importante para mim, porque eu consegui materializar naquela situação algo que eu queria ser. No entanto,
eu realmente criava as barreiras na minha cabeça do que poderia ser possível para mim ou não, e ele realmente foi lá e colocou para baixo, dizendo que era muito fácil. Aquilo ficou muito na minha cabeça. Logo no ano seguinte, eu vim para São Paulo acompanhar minha mãe no tratamento de saúde no Hospital das Clínicas. A gente ficava em Santo André. Mas aquilo me desafiou tanto que eu queria falar, cara, como é que é São Paulo? Como é que esse grande centro, o quão isso é realmente desafiador na vida de uma pessoa? E foi aí que eu comecei sozinho a tentar entender essa cidade grande, Ipiranga, São João, baseado nas músicas que eu ouvia, Estação da Luz, etc. E ainda assim, incomodado, eu volto para a Bahia, com os 17 anos de idade, e voltei já perdendo um bimestre da minha escola lá no colégio. E eu tinha 3 bimestres para poder conseguir resolver a minha vida. A saber, eu nunca consegui passar direto a minha vida inteira, ainda perdi ano na 7ª. Tá? Até hoje eu não consigo entender bem por que a minha mãe me influenciou nisso, mas tem uma explicação lógica, porque quando eu voltei para a Vitória da Conquista, lá logo depois desse tratamento dela, eu escolhi as 3 piores matérias, matemática, química e física. Eu falei, eu vou dedicar tempo nesse tema, porque eu quero ver se só depende de mim mesmo. Foi nessa hora que eu consegui ver que determinadas barreiras, realmente eu criava um pouco mais na cabeça do que realmente elas existiam na prática. Isso estava muito em consonância com o que o então brigadeiro do Celestino Todesco, na época tenente Todesco, piloto da Escola da Fumaça, também colocava. Ele enxergava que a distância entre eu e ele é simplesmente estudar, fazer uma prova e você entrar na Academia da Força Aérea. Foi aí que realmente eu consegui ter um feito, tirar 9 e 10 nessas 3 matérias. No entanto, todas as outras eu perdia, regularmente, todo ano, inclusive religião. Tá? O pessoal era colégio meio que de padre, tal, esse negócio todo, e eu não sabia o que era Páscoa, o que servia Natal também, mas meu objetivo era basquete. Mas ainda assim, nessas 3 eu passei. Tá? E foi aí que meu primeiro desafio foi, enquanto a prova da Academia da Força Aérea está fechada, por causa do Collor, na época que entrou, meu primeiro emprego foi carcereiro. Foi então que eu trabalhava 24 horas, descansava 48 horas, estudava nesse meio tempo, foi ali que eu entendi o ser humano. Em uma conversa com um detento, ele falou uma coisa para mim que foi muito forte. Ele chegou para mim e falou, olha, a pior prisão não é essa, que eu estou agora. A prisão mais difícil é aquela que você não tem muros e não tem direito a advogado. Eu falei, mas que prisão é essa que não tem muros e não tem direito a advogado? É a prisão que está aqui. Então, o que você constrói aqui é muito mais difícil do que você estar em 4 paredes ou em 4 barras, vamos assim dizer, dentro de uma cela. E as pessoas constroem, e esse aprendizado foi muito forte, que as pessoas constroem desafios aqui. Remontava novamente a história do piloto da esquadrilha, da minha mãe nos desafios. Foi aí que, então, eu consegui, depois de tanto estudar, entrar para a Academia da Força Aérea. E aí que veio a simplicidade dos meus pais. Cara, meus pais não estavam nem aí para mim. Tipo assim, você passou o quê? Vai ser piloto? Mas tu vai quando? Falei, pô, não tem um abraço aqui de pelo menos parabéns, tal, legal. Que abraço? Meu pai queria saber quando eu ia, minha mãe estava preocupada se tinha que comprar meia, short, camiseta, mala, sacola, esse negócio todo. E foi aí que realmente eu consegui materializar o meu sonho, e o primeiro dia de Academia da Força Aérea com quem eu esbarro? Com o próprio piloto da Escola da Fumaça, até então estava agora no esquadrão, sendo instrutor e líder de esquadrão, e eu debati com ele lá, ou seja, ele me reconheceu, por incrível que pareça, eu não sei se necessariamente pela orelha, pelo joelho, pela magresia, mas reconheceu. E na Academia da Força Aérea eu comecei a realizar o meu sonho. Ali eu estava muito forte em mim aquela história de seguir para frente o tempo inteiro, não importa o que se pague, porque nos primeiros 40 dias, que é o estágio probatório lá, muita exaustão física e emocional, eu estava objetivando em que momento eu ia subir no avião. Eu lembrava muito de minha mãe, de que quando eu tinha um desafio pela frente, ela estava muito mais preocupada com o objetivo fim, e não necessariamente com a jornada para chegar nesse objetivo. Tanto que ela não se incomodava ou nem comemorou de eu ter passado na Academia da Força Aérea, mas sim quando é que eu ia para a Academia da Força Aérea. Ela não se interessava em relação a trabalhar como carcereiro, ela estava muito mais interessada em se o dia de trabalho foi bom ou ruim e acabou. Né? Então, isso eu fui aprendendo com ela, e foi nesse momento que eu consegui realmente performar na Academia da Força Aérea, como cadete ainda, e foi num voo, na verdade, muito estratégico, eu descobri que eu sou daltônico. Né? Então, teve uma pane rádio na aeronave, onde teve um procedimento que emitia uma cor, eu entendia outra cor, e, a partir dali, eu fui convidado a sair da Força Aérea, no Centro de Medicina Aeroespacial, e eu fiz esse voo. O meu último voo na Academia da Força Aérea foi com o então brigadeiro do Moura, que foi comandante da Esquadrilha da Fumaça. Ele voou comigo antes de entrar na Esquadrilha da Fumaça,
Eu me sinto realizado porque 2 amigos meus de esquadrão, de esquadrilha, foram pilotos da Esquadrilha da Fumaça durante 4 anos. Recentemente me realizo muito com eles. Atualmente estão na posição de tenente-coronel e eu fico muito grato por ter pilotos de caça amigo, pilotos de Esquadrilha da Fumaça amigo, mas o desafio não estava aí. O desafio estava você voltar para a Bahia sem saber o que explicar nessa ponta aí. Ou seja, foi nesse momento, quando eu retornei para a Bahia, tive que comprar um pouco aquele desafio emocional de seguir em frente. Foi aí que o meu pai olhou para mim, minha mãe olhou para mim e falou o seguinte: olha, o que você vai fazer da vida? Eu falei, putz, eu tenho que estudar em um lugar que eu não pago, que tem alimentação gratuita, que tem alojamento gratuito e que é tudo de graça, como bom baiano gosta. Cara, sobrou o ITA, em São José dos Campos. Então, a gente travou a meta de entrar no ITA. Eu estudei abril até novembro, mais ou menos. Eu entrei no ITA no ano seguinte. É isso que eu falo para o meu pai e minha mãe. Eu vou para o ITA, eles... E aí, você está indo quando? Vai precisar de uma meia, de um short, de uma camiseta e tal. Eu falo, olha, não dá nem para comemorar, deixei até de lado esse negócio aí. Entrei no ITA, me enveredei pela empresa Júnior. Até então, saí da minha cidade simplesmente com R$150 que meu pai me deu, 80 foi a passagem, sobrou 70 que eu tinha para passar os 5 anos. Foi nesse momento que eu entrei na empresa Júnior, né? A partir desse momento eu comecei a desenvolver muito essa veia empreendedora. Fundei uma empresa chamada Invest Campus no meu 3º ano de faculdade de engenharia aeronáutica. Até então eu não tinha a meta de ser engenheiro aeronáutico, já que eu não conseguia ser piloto. Esse Invest Campus era um simulado de investimento em mercado financeiro que treinava os universitários em mercado financeiro, investimento em bolsa simulada. Chegou a ter 20 mil estudantes, e no 3º ano eu vendi essa companhia para o Grupo Patagon, que pertencia ao Santander, por $1 milhão. Então eu estava ali com 26 anos de idade, sem entender. Obrigado. Obrigado. Eu estava ali, então, com 26 anos de idade, olhando para a Bahia. Eu acho que meu pai também nem ia ligar com esse assunto, entendeu? Estava não importando com mais nada, então eu voltei para a Bahia. E quando eu fiz esse retorno para a Bahia, eu conversei com meu pai sobre vender, sobre melhorar a vida dele, dado que eu tinha vendido a companhia. E foi ali que eu tive meu último contato com meu pai, onde é que ele sentou comigo e falou que estava muito preocupado com a rotina de caminhoneiro dele. E ele narrou, na verdade, a morte dele, né? Uma semana antes, onde é que ele estava muito preocupado, porque guardava o caminhão em um lugar distante. E ele tinha muito receio, porque era tarde da noite, que era frequentemente. Ele foi fazer a última viagem dele, me ligou numa sexta-feira. Eu estava aqui em São Paulo trabalhando. Me ligou numa sexta-feira, e a última vez que eu falei com ele foi sexta-feira à tarde, ele guardando o caminhão dele à noite, e, infelizmente, ele veio a levar 3 tiros, porque ele não tinha dinheiro na carteira. Tá? Então, naquele momento, materializou para mim para que serve o dinheiro. Tá? Foi nesse momento que eu consegui entender que, da mesma forma que me subtraíram a Academia da Força Aérea por eu ser daltônico, eu não poderia fazer absolutamente nada. Naquele segundo momento, estava subtraindo meu pai e dinheiro não servia para absolutamente nada. Então, nesse caso, o que ficou para mim foi uma angústia e uma revolta um pouco intensa, porque você realmente fica muito perdido. Acabei entrando em um relacionamento, que foi uma forma de eu desenvolver uma certa autossabotagem, e terminei de gastar meu dinheiro inteiro, porque até então o comportamento mais nocivo era aquele dinheiro não servia para absolutamente nada, não materializava absolutamente nada. Sonhar era uma coisa questionável, porque você sonha, se empenha, entrega um objetivo e alguma circunstância pode tirar isso de você. E eu estava ali pela 2ª vez sonhando, me empenhando, entregando um objetivo e realmente acontecendo o mesmo tipo de situação. Foi quando, ainda assim, restava bastante energia, foi quando eu fundei uma empresa que, com o apoio do Sérgio Kulikovski, um empreendedor que, na época, investiu no Invest Campus, que até então, na época, estava acabando de sair do Banco Garantia do Jorge Paulo Lemann. Essa foi a 2ª pessoa que acreditou bastante na minha jornada, do tipo, vamos fazer um negócio, eu acredito que você possa seguir. Me remontava aí um pouco do piloto, eu remontava aí um pouco da minha mãe, sempre interessada em saber quando você vai fazer as coisas. Eu montei uma empresa chamada Boldcron. Essa empresa começou a processar pagamentos. Eu já tinha saído da faculdade, e depois de 4, 5 anos de lançada essa empresa, ela foi adquirida por R$12 milhões pelo UOL, que foi a tecnologia utilizada no PagSeguro na época. E quando ela fez essa aquisição, eu me vi diante de uma segunda jornada, que seria como conduzir esse processo. Foi aí que eu entrei num processo muito claro de terapia, de reconhecer os erros, hipnose clínica, acender vela para santo, qualquer coisa nessa direção. O importante ali era parar de errar, entendeu? Era melhorar o mindset. Foi nesse momento que, quando eu saí desses 4 anos que eu fiquei no UOL, por contrato de não competição, durante 4 anos, aprendendo, errando e acertando,
dentro de um processo de maturidade emocional muito forte, foi que eu comecei a olhar em outra perspectiva do tipo, será que sonhar vale a pena, sim ou não? Sabe? Será que realmente você pode assumir a responsabilidade de empreender em cima de um sonho, independente do que aconteça com você ou não, em termos de altos e baixos? E a resposta para mim era que sim, mesmo que eu não tivesse uma resposta tão clara. Foi aí que, ao sair do UOL, 2012, início de 2013, a minha pergunta que mais me incomodava era, será que eu consigo construir algum negócio que eu consiga impactar milhões de pessoas, que eventualmente alguém ou ninguém esteja fazendo ainda da forma certa, e que se eu colocar meu tempo e energia ali, vai valer a pena o meu propósito, sim ou não? Foi aí que eu mirei em cima, talvez transportando um pouco do meu pai nesse persona, da minha mãe nessa persona, foi aí que eu comecei a identificar um alvo de 55 milhões de profissionais autônomos no Brasil, desbancarizados ou subbancarizados, que movimentam cerca de 600 bilhões de reais ano e totalmente à margem do sistema financeiro. Essa pessoa, eventualmente, tem uma conta bancária e já não usa há anos, ele tem um nome negativado, eventualmente não está empoderado socialmente, não está empoderado financeiramente, mas eu não sou um empreendedor de verdade. Essas pessoas são empreendedores de verdade, porque eles acordam com R$0 na carteira, eletricista, jardineiro, piscineiro, etc., e ele tem que voltar com algum dinheiro no final do dia para casa. Foi então que a gente, entendendo essa jornada, como é que eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa? Fundei o Moneto para ser uma conta digital que automatizasse o processo de cobrança desses clientes de tal forma que ele investisse tempo em cobrar os clientes e não necessariamente ir até o cliente cobrar. E por que isso é danoso? Você sabe quanto custa para cobrar um cliente, para esse cara que é pequeno? 18 a 20 reais. Porque ele pega um ônibus para ir, ele para comer um salgadinho qualquer com refrigerante, ele pega o ônibus para voltar, ou o carro dele que não funciona bem, e ele ainda chega na casa de quem vai pagar ele e ouve o famoso passa depois. Então, para ele receber 100, ele gasta 20, para ele receber 50, ele gasta 20, e a gente aqui já protagonizou isso várias vezes na vida de vários empreendedores pequenos no dia a dia. Então, a gente montou com esse objetivo. O Moneto não é um desafio fácil. A gente, o ano passado, ao fazer todo o processo de entrada no mercado, a gente contou com o apoio de um fundo de investimento chamado SP Ventures, com um grupo de investidores, Grupo Mitsubishi, Romero Rodrigues, também fundador do Buscapé, nessa jornada, mas o desafio maior aconteceu com a gente o ano passado, quando a gente teve aquele momento de captar investimento, quando estava tudo bem ocasionado, vamos assim dizer, para que aquele fundo de investimento entrasse, a gente levou uma negativa do fundo, a empresa passou pelo pior momento dela em termos financeiro, em termos estratégico, em termos de desafio interno. Foi nesse momento que a gente, com o Radar Santander, especificamente Endeavor, a gente entrou no Radar. O Radar colocou mentoria do ponto de vista de negócio, o Santander colocou mentoria do ponto de vista de produtos e serviços financeiros, e durante 7 meses, de forma profunda, a gente conseguiu pegar o ângulo correto do que seria a proposição de valor do Moneto para o mercado, e a gente descobriu que seria o microcrédito. Mais interessante para o jardineiro, mais interessante para o piscineiro, dar um boleto a ser enviado pelo aplicativo e alguém pagar ele remotamente, ele enviar as cobranças dele, seria, no final do dia, permitir que esse público tivesse acesso a um crédito mais facilitado, sem que necessariamente ele tivesse que ter uma conta bancária, sem que necessariamente ele tivesse que ir até uma agência, sem que necessariamente ele tivesse que passar pelo ritual de ver uma porta giratória e lá se deparar com uma mulher, um homem bem vestido, bem arrumado, tal, enquanto ele está ali saindo do trabalho dele de jardineiro, de mecânico, etc. E graças ao Radar Santander, a gente começou esse processo ano passado, a gente iniciou esse ano ofertando o microcrédito de uma forma diferenciada. Foi aprovado pelo comitê do banco a gente fazer todo um processo mais digital. E nos últimos 3 meses a gente conseguiu alcançar uma pré-aprovação de cerca de 37 mil profissionais liberais, autônomos, desbancarizados, que sequer têm o empoderamento de alguém olhar para eles. E a gente está nascendo exatamente para tornar a vida dessas pessoas muito melhor do que elas têm hoje. Mas, pessoal, para poder, então,
chegar numa mensagem final, o que para mim foi mais importante foi a lição de ter com a minha mãe e meu pai de não se concentrar na jornada, mas se concentrar no objetivo. Lição número 1. Lição número 2 que eu tive. Bem provavelmente a gente constrói as prisões sem muros e sem direitos advogados no nosso dia a dia. Lição número 3. Para tudo nessa vida precisa de uma boa dose de loucura. Então, o que eu mais posso compartilhar com vocês, como empreendedor e com vocês no dia a dia, é que, ao lhe tirarem o chão, quem quer que seja a pessoa, qualquer que seja a circunstância, mal eles souberem que lhe fizeram aprender a voar. Então, isso faz com que você pilote os seus sonhos, não que você seja passageiro dos seus sonhos. E como última frase, que eu durmo e acordo, independente do que tem de desafiador no meu dia a dia como empreendedor, com essa missão de levar o moneto, não diminua os seus sonhos para caber no tamanho dos seus medos. A gente é muito mais que isso. Obrigado.